Olá, gente querida! Hoje é domingo, dia 19 de março. Nós estamos celebrando o quarto domingo da Quaresma, Domingo Letare, o domingo da alegria. E nós temos a alegria de recebê-los aqui no nosso canal do YouTube, Dom Paulo Jackson, para meditarmos juntos os textos da liturgia desse quarto domingo da Quaresma, especialmente o texto do Santo Evangelho, que é a cura do cego de nascença, João capítulo 9. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou os seus pais? Jesus respondeu: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite, em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: Vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: Onde está ele? O homem respondeu: Não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente então lhe perguntaram os fariseus como ele tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: Ele colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns fariseus: Esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: É um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes: Este é o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os seus pais disseram: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Interrogai-o, ele é maior de idade, ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: Ele é maior de idade, interrogai-o. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe: Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é um pecador. Então ele respondeu: Se é pecador, eu não sei,
Só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: eu já vos disse, e não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no, dizendo: tu sim és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: espantoso, vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E o expulsaram da sinagoga. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isto e lhe disseram: por acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, nós já estamos no 4º domingo da Quaresma. Vocês recordam, no primeiro domingo, Jesus superou as provações e tentações no deserto. No segundo domingo, ele transfigurou-se diante de Pedro, Tiago e João, antecipando, de certo modo, a glória da ressurreição e capacitando os seus discípulos a enfrentarem o escândalo da cruz. No domingo passado, Jesus se encontrou com a samaritana junto ao poço de Jacó e saciou a sua sede de Deus e de infinito. Nós estamos então vivendo o nosso retiro quaresmal junto com Jesus, com o olhar fixo na Páscoa. Caminhamos pelos 2 trilhos da espiritualidade quaresmal: o trilho da penitência, o trilho do batismo. E nesse domingo, o tema central da liturgia do 4º domingo da Quaresma é a iluminação, símbolo do batismo. Enquanto rezava e lia esse texto, eu fiquei recordando o que dizem Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira naquela canção Assum Preto. Eles dizem: tudo em volta é só beleza, céu de abril e a mata em flor. Mas Assum Preto, cego do zóio, não vendo a luz, ai, canta de dor. Esse texto da poesia e da canção de Luiz Gonzaga nos ajuda a compreender a situação de uma pessoa cega. Mas aqui, Jesus está querendo falar também de outra cegueira, a cegueira da fé. Ele é iluminado e se torna discípulo de Jesus. Esta iluminação se traduz em consagração e serviço. Assim como aconteceu com Davi, numa vida marcada pela fidelidade ao projeto de Deus, também por algum pecado e fragilidade, mas Davi, durante toda a sua existência, procurou viver e cumprir a vontade do Senhor.
São Paulo, na segunda leitura, fala exatamente da vida marcada pelas opções e pelas obras da luz. É o que provém do texto bonito que no final desta meditação vamos comentar. Esse domingo é conhecido como Domingo Letare, Domingo da Alegria. Em meio à penitência quaresmal, nós antecipamos as alegrias da Páscoa. A antífona de entrada da liturgia de hoje dá a tonalidade da celebração. Ela diz: Alegra-te, Jerusalém, reuni-vos, vós todos que a amais, vós que estáis tristes, exultai de alegria, saciai-vos com a abundância de suas consolações. É por isso que nós corremos ao encontro das festas que se aproximam, cheios de fervor e exultando de fé, como nos diz o texto da oração coleta dessa liturgia. Vamos agora olhar mais de perto os textos da Santa Palavra. Deus quer escolher um novo rei para Israel. Saul, o primeiro rei, fez o mal aos olhos do Senhor. O profeta Samuel então é enviado por Deus para ungir um rei na casa de Jessé, em Belém da Judeia. A unção prefigura a eleição batismal, como consagração profética, sacerdotal e régia. A escolha de Davi é fruto da livre decisão do Senhor. Na Bíblia, eleição não é privilégio. Eleição é responsabilidade e tarefa. O Senhor Deus tomou a iniciativa. E Ele não faz acepção de pessoas. Ele não decide pelas aparências. Todos os outros irmãos de Davi eram maiores e mais fortes do que ele. Davi, jovem e belo, é bom, é um homem de Deus. Será o rei pastor de Israel. Unção também significa separação, posse do dom do Espírito, indicação para uma missão. Davi deverá ser luz para o seu povo. Essa é a sua vocação: cuidar, servir. Aí está o conteúdo do batismo para aqueles que são seguidores de Jesus. A narrativa da cura do cego de nascença se insere nesse mesmo contexto batismal. O evangelista São João nos oferece uma narrativa bela e vívida. Os discípulos de Jesus, acostumados com a relação mecânica entre culpa e castigo, perguntam no início do texto de hoje: quem pecou para que aquele homem nascesse cego? Ele ou os seus pais? Jesus foge desse determinismo. Naquele homem, na verdade, vai se revelar a obra de Deus. E Jesus trabalha nesta obra. Quem realiza a obra de Deus pertence à luz, é do dia. Aí se insere a primeira e a mais importante revelação da identidade de Jesus. Eu sou a luz do mundo, diz o Senhor. O tema da luz perpassa toda a narrativa, exatamente porque se trata da cura de um cego de nascença. Jesus lhe dá a luz aos seus olhos. A cena da cura é curta e bastante sóbria. Jesus fez lama com a saliva, colocou nos olhos dele e ele ficou curado. Versículos 6 e 7. A discussão posterior é que é bastante complexa e longa. Vários temas são postos em discussão. A saliva e o barro são símbolo do poder criador e regenerador de Deus. No versículo 7 do texto do Santo Evangelho,
Aí está uma bela chave de interpretação do texto todo do Evangelho de hoje. Jesus diz: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Ele se lava na piscina do enviado. Eis o batismo, um banho em Cristo, o enviado do Pai, que cura nossas cegueiras e restabelece a luz de Deus sobre nossas vidas. Começa então a longa discussão daquele fato acontecido no sábado. Essa discussão envolve os vizinhos, versículos 8 a 12. Envolve os fariseus, versículos 13 a 18. Envolve os pais, versículos 19 a 23. E, novamente, as autoridades judaicas voltam à cena, versículos 24 a 34. Ao final, o texto se conclui com um novo encontro do homem que fora cego com Jesus, versículos 35 a 41. Os vizinhos questionam se o homem curado é o mesmo cego que antes mendigava. Ao se certificarem, querem conhecer quem o curou, provavelmente com algum interesse imediatista. É a ocasião para aquele homem que fora cego testemunhar: foi aquele homem chamado Jesus. E o nome Jesus significa Deus salva. Os fariseus, por sua vez, levantam a questão da proibição da cura no sábado. E começa a controvérsia sobre a identidade daquele que curou o cego. Este, o cego, lhes dá uma primeira resposta. E o cego diz: ele é um profeta. Na lógica farisaica, quem curou o homem cego no sábado não pode ser de Deus, exatamente porque, segundo eles, não cumpre a lei mosaica. O raciocínio do povo é bastante simples. Como pode um pecador fazer tais milagres? Para o homem que fora cego, Jesus é um mestre. Ele tem discípulos e é, sobretudo, alguém que provém da parte de Deus. O homem que fora cego é expulso da comunidade judaica, é expulso da comunidade sinagogal. Podemos dizer que a bifurcação de caminhos entre judaísmo e cristianismo era inevitável. Os pais do homem que fora cego tinham medo, pois eles sabiam que quem professasse Jesus como Messias seria expulso da sinagoga. Esta é a situação dos cristãos quando o Evangelho de João foi escrito em torno do ano 90. O encontro final do homem com Jesus é o ponto mais alto do texto. Jesus se apresenta como o Filho do Homem, aquele que veio trazer um julgamento sobre a história. Um julgamento quanto à justiça, quanto à verdade, quanto ao pecado. Esse encontro de Jesus com aquele homem é, na verdade, uma experiência existencial e totalizante. Jesus o conduz à fé e ele responde: eu creio, Senhor. A prostração daquele homem diante de Jesus revela o acolhimento do mistério, a adoração, o silêncio agradecido e contemplativo. Aquele homem que era escuridão, agora é luz no Senhor e vive segundo os valores da luz, os valores do reino de Deus, como propõe São Paulo na segunda leitura de hoje. Bondade, justiça e verdade. Por isso,
São Paulo diz: desperta, ó tu que dormes, Cristo resplandecerá em ti. Um grande abraço a você, meu irmão, minha irmã. Que Jesus cure as nossas cegueiras, sejamos batizados nas águas da piscina do enviado e sejamos homens e mulheres novos, testemunhando a nossa fé batismal. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.